Muito bom. Sabe, queridos, que tema oportuno que foi escolhido para que tratemos durante esse tempo, né? É um tema muito, muito oportuno porque, na verdade, muitos querem reinar, mas poucos querem servir. Ou alguns até querem, mas não sabem como servir. Mas uma coisa não se dissocia da outra, elas andam diretamente ligadas, conectadas, como muito bem foi falado aqui no começo, né? Mas dentro desse assunto proposto, o assunto desse seminário, que é servir é reinar, é uma afirmação, servir é reinar. Dentro desse assunto proposto, eu quero começar falando um pouco sobre um assunto que é fundamental, termos a clareza dele para que possamos entender o princípio de servir de forma agradável a Deus, para que possamos reinar de forma plena em Deus. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre submissão, né? Eu sei que é um assunto que quando você fala sobre essa palavra, muitos se arrepiam, né? E lá vem correiada, lá vem cajado de aço. Não, não é nada disso. Deus, ele não tem prazer em bater em ninguém. Amém? O desejo de Deus é nos instruir, é nos conduzir no caminho da verdade. E eu quero falar sobre esse assunto pelo simples motivo de que é impossível a gente servir de forma agradável a Deus sem se submeter. Por isso é tão relevante falar sobre esse assunto, sobre o assunto submissão, dentro do contexto da proposta desse seminário, que é servir é reinar. Por que eu estou falando essas coisas? Pelo simples fato de que é impossível servir sem se submeter, mas entenda algo, é possível obedecer sem se submeter. É possível você obedecer sem necessariamente se submeter, mas é impossível servir sem se submeter. Eu vou repetir isso para você. Eu sei que ficou um trocadilho que às vezes a gente confunde um pouco. Olha só. É possível você obedecer sem se submeter. Como assim? Como eu posso obedecer sem necessariamente me submeter? Nós podemos obedecer por medo. Medo de sermos acusados, condenados, subjugados. Medo de sermos excluídos. Eu não sei quanto a você, mas houve um tempo da minha vida que eu servia por medo. Eu obedecia por medo das consequências da desobediência, mas por dentro eu estava me submetendo. Você entende isso? É possível você obedecer sem se submeter, porque a submissão nada mais é do que você ter uma reverência e uma honra para com a pessoa que te deu aquela instrução. E nem sempre nós temos essa reverência e essa honra, nós apenas obedecemos por medo das consequências da desobediência, e isso não é submissão. Agora, entenda algo. É impossível servir sem se submeter. Eu falei duas coisas distintas. É possível você obedecer sem se submeter, porém é impossível você servir sem se submeter. Isso significa que nem sempre obedecer é servir. Está comigo? Nem sempre obedecer é servir. Olha só. Submissão não é apenas uma condição de estar abaixo de alguém, de uma pessoa que está abaixo de outra pessoa, mas, na verdade, submissão é uma posição de alguém que tem uma corresponsabilidade em apoiar uma missão dada a outra pessoa. Isto é, de fato, submissão. Não é apenas estar abaixo da direção de alguém. Submissão genuína significa você ser corresponsável. Você sabe o que é ser corresponsável? Você ter uma parcela de responsabilidade em apoiar a missão que foi dada a outra pessoa a qual você se submete. Entenda algo, queridos. A palavra submissão já explica isso. A palavra submissão ela é a junção de duas palavras. Sub, abaixo de, mais missão. Submissão. Ou seja, o que de fato é submissão? É eu entender que eu não estou apenas abaixo da liderança de uma pessoa, mas eu estou apoiando uma missão dada a esta pessoa. Submissão. Eu tenho uma responsabilidade de fazer com que a missão dada, a minha liderança, de fato venha a se cumprir. Amém, queridos? Isso é, de fato, submissão. Agora, só se dispõe a falar sobre esse assunto quem tem um senso de paternidade. E é por isso que eu estou falando sobre esse assunto. O pastor Ricardo, ele não me pediu o assunto, ele deu o tema. Só isso. Eu podia falar sobre qualquer coisa.
Mas, para falar sobre um assunto como esse, um assunto delicado, que muitos têm resistência em ouvir sobre isso, porque ouviram de forma distorcida uma submissão servil que subjuga, que domina e que controla, mas esta não é a visão do verbo da vida. Amém, queridos? E por isso eu entendi que era importante falar sobre esse assunto, porque, de fato, eu tenho um senso de paternidade sobre essa igreja. Antes de pastor Ricardo e Thalita chegarem aqui, estava aí apoiando, Diele, Vai, mais um grupo de irmãos, e a gente se reunia na Câmara de Vereadores, eu me lembro disso, na casa deles. Era algo, vocês lembram disso? Então, eu me sinto pai. E um pai, ele tem esse sentimento de querer conduzir os seus filhos de forma segura. Um pai não quer que um filho se machuque. Olha como está a Eloá protegida do lado da mãe, porque mãe quer proteger, pai quer proteger. Eu vi o pastor Ricardo cuidando da Eloá no sofá hoje, rapaz, ele é bem paizão mesmo, protegendo. Amém, queridos? Ou seja, só se dispõe a falar um assunto como esse quem tem esse senso de paternidade. Porém, só se dispõe a ouvir um assunto como esse quem tem maturidade. Amém? Amém? Então, se você está aqui e está disposto a ouvir isso, me prova que você é uma pessoa madura. É um crente maduro. Crentes maduros, eles sempre querem crescer, eles querem subir de nível, eles querem viver o melhor de Deus, mesmo que para isso eles tenham que ouvir algumas verdades que vão puxá-los para cima. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Vamos entender um pouquinho sobre essa paternidade. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Nós vamos ler do 14 ao 17. Eu vou esperar você abrir. 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 14. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo aqui, dando orientações. Então ele diz o seguinte. Achou aí? Todo mundo achou? Amém. Diz assim: não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como a filhos meus e amados. Olha que interessante, a forma com que ele trata. Eu não vou tratar desses assuntos para envergonhá-los, mas eu quero admoestar. Sabe o que é admoestá-los? É corrigir com brandura. Isso é admoestar. É como um pai que cuida de filhos, visando o benefício deles e não algo que traga dano. E então ele diz, eu vou fazer isso como um pai faz com os seus filhos. E então ele continua dizendo o seguinte: porque ainda que tenhais 10.000 aios ou tutores em Cristo. O que é aios? São pessoas que muitas vezes nos acompanham no caminho. Aio ou tutores são pessoas que têm alguma parcela de responsabilidade em nos apontar o caminho, em nos direcionar no caminho. E então ele vem dizendo o seguinte: ainda que vocês tenham 10.000 tutores ou 10.000 pessoas que acompanhem vocês no caminho de Cristo, porém, não tendes, contudo, muitos pais. Pais são aqueles que têm um senso de responsabilidade para com os seus. Contudo, não tendes muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele traz um senso de responsabilidade sobre ele. Ei, vocês podem me imitar. Pense num cabo arrochado. É verdade. Aí tem aqueles crente frouxo. Sabe o que é crente frouxo? Ô irmão, não olha para mim, olha para Jesus. Quem já ouviu isso? Eu não vou perguntar quem já falou isso não, tá? Para não te envergonhar. Sabe o que é isso? Quando nós falamos, não olha para mim, olha para Cristo, você está dizendo, olha, eu sou todo errado e não quero consertar, olha só para Ele. Mas se nós tivermos uma vida com Deus, nós podemos ter a ousadia de dizer, ei, pode olhar para mim, porque eu imito a Cristo. E é essa atitude que nós devemos ter, é essa atitude que Paulo tinha, e então ele deixa muito claro aqui: portanto, eu rogo-vos que vocês sejam meus imitadores. Verso 17: por isso mesmo vos enviei Timóteo, que é meu filho amado. Era um filho espiritual do apóstolo Paulo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Rapaz, quando eu li esse texto,
E eu olhei para o contexto da igreja, me lembrei do passado. Disse, Jesus, essa é a realidade desta igreja. Eu quero ler para você, eu quero que você escute. Eu vou ler esse mesmo texto na versão da Bíblia Mensagem. É uma Bíblia um pouco que tem uma linguagem mais contemporânea, mais atual. Então, não tente acompanhar aí na sua Bíblia para você não se distrair. Apenas ouça. Eu vou ler exatamente o mesmo texto em outra versão. Olha o que diz na versão da Bíblia Mensagem. Não estou escrevendo para brigar e nem para criar algum desconforto. Ele estava escrevendo uma carta. Ele não tinha o intuito de brigar com ninguém, nem causar desconforto em ninguém. Então ele continua escrevendo e diz o seguinte: escrevo como um pai, meus filhos. Amo vocês e quero que sejam adultos, não crianças mimadas. Há muita gente que não vê a hora de apontar o dedo para o que vocês têm feito de errado. Mas não há muitos pais disponíveis a investir tempo e esforço para ajudá-los a crescer. Foi quando Jesus me levou a proclamar a vocês a mensagem de Deus que me tornei pai de vocês. Não estou pedindo que façam o que eu mesmo já não esteja fazendo. Foi por isso que primeiro enviei Timóteo. Ele também é meu filho querido e fiel no Senhor. Ele irá refrescar a memória de vocês quanto às instruções que passo regularmente às igrejas no caminho de Cristo. Que texto maravilhoso é esse? Fala de um senso de paternidade. Sabe, queridos, uma liderança, ela exerce uma paternidade sobre seus liderados. Então, quando vocês olham para Ricardo e Thalita, olhem para eles não apenas como os líderes da igreja, mas como alguém que tem uma responsabilidade de exercer uma paternidade sobre vocês. E eu tenho certeza que esse é o sentimento que eles têm a meu respeito. Eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Sabe, queridos, Paulo tinha uma relação de pai e filho com Timóteo. E ainda ele diz, eu estou enviando para vocês Timóteo, o qual é meu filho amado. Então, essa relação que ele tinha com Timóteo refletia sobre os demais irmãos da igreja, ou seja, era uma relação que ele tinha para com Timóteo, mas também para com todos os demais irmãos daquela igreja. Agora, veja bem, pessoas em posição de submissão, e todos nós ocupamos essa posição. Todos nós estamos numa posição de submissão, porque todo mundo se submete a alguém em algum momento. Você se submete a pessoas que são líderes na cidade, líderes na área jurídica, líderes no trânsito, líderes na igreja. Em todo o tempo nós estamos abaixo de alguém, tendo que nos submeter a alguém. Mas olha só, pessoas em posição de submissão, elas precisam mais do que um referencial de liderança. Hoje, existem inúmeros livros que falam sobre liderança. Inúmeros. Aqui nessa livraria deve ter alguns que falam sobre isso. E são bênção. Mas pessoas que estão nesta posição de submissão, elas precisam mais do que isso. Elas precisam mais do que um referencial de liderança. Sabe o que elas precisam? Elas precisam de um referencial de paternidade espiritual. Nem sempre um líder é um pai espiritual. Mas um líder efetivo, ele vai exercer uma paternidade, não apenas liderança. E uma paternidade protege, uma paternidade cuida, uma paternidade alerta, uma paternidade exorta, uma paternidade muitas vezes tem uma palavra que no natural nós achamos que é dura, mas está salvando a nossa vida. Pais fazem isso. Então o apóstolo Paulo diz, olha, existem muitas pessoas dando direções, conduzindo-nos no caminho, mas pais genuínos existem poucos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que dentro da visão do verbo da vida, isso é uma realidade. Líderes, eles exercem uma função de paternidade espiritual. E se não exercerem, eles sairão da liderança. Pode ter certeza do que eu estou falando. Porque esta é a condição de um líder. Agora, eu estou me colocando na condição de vocês. Todo liderado, todo aquele que está em posição de submissão, ele precisa isso. Porque uma liderança espiritual que exerce uma paternidade, ela transmite segurança para aqueles que estão abaixo. Se sentem seguros em estarem abaixo dele. Lá em terceira de João 1,4, você não precisa abrir, eu só quero parafrasear para você aqui, né? Diz o seguinte, diz que a alegria de um pai é ver que seus filhos andam na verdade.
A alegria de um pai é ver os seus filhos andando na verdade. Aqui não está falando de um pai natural, está falando de um pai espiritual. E um pai espiritual, ele não transmite apenas informações. Um pai espiritual, ele transmite a ele mesmo. Ele transmite o seu coração e ele se alegra com o progresso dos seus filhos. Um pai espiritual não tem medo de que seus filhos cresçam e ocupem posições que muitas vezes estarão no próprio lugar dele. Um pai espiritual vai promover. Eu vou trazer uma palavra equilibrada, vai pegar todo mundo, não vai escapar ninguém aqui. Amém? Vai pegar quem está abaixo, quem está acima. E um pai espiritual, ele se alegra com o crescimento dos seus. Amém? Então, o nosso crescimento e progresso, ele está diretamente ligado a aceitar as instruções de quem já andou um pouco mais do que nós. Sabe, queridos, sempre há alguém que deu alguns passos a mais do que nós já demos. E quando nós conseguimos nos espelhar nessas pessoas, absorver aquilo que elas já aprenderam, nós evitamos muitos males, evitamos muitos erros, porque se ele tropeçou, eu não preciso tropeçar como ele. Eu posso aprender com os acertos e com os erros. Então nós precisamos estar conectados, estar ligados e aceitar as instruções de alguém que já deu alguns passos a mais, que já tem um pouco mais de experiência. Sabe, queridos, nós não podemos deixar para dar crédito às instruções que a nossa liderança dá somente depois que nós descobrimos que ela está certa. Muitos fazem isso, não acatam as instruções. Não aceitam as instruções, mas eles só vão aceitar quando descobrem que de fato aquele líder tinha razão. Na hora resistem, mas o tempo passa, poxa, não é que ele tinha razão mesmo? E quanto tempo você perdeu até acatar a instrução? Quanto tempo você deixou de investir na sua vida espiritual e crescer por não acatar aquela instrução de alguém que já deu alguns passos além do que você e está exercendo uma paternidade, cuidando de você e desejando o seu crescimento e se alegrando com o seu crescimento? Ei, não fique atrasado no calendário de Deus resistindo às instruções da sua liderança. Amém? Eu sei que tem pouco amém, mas essa é a proposta do seminário. Amém? Nós vamos sair daqui melhores do que quando entramos. Amém? Eu não tenho dúvida disso. Sabe, queridos, o que nós precisamos entender é que existem coisas que nossos líderes eles conseguem ver, mas nós ainda não conseguimos. E muitas vezes nós temos resistência em aceitar isso. Que nossa liderança, ou alguém que está acima de mim. E quando falo nossa liderança, eu não estou me referindo só ao pastor Ricardo Thalita, não. Porque uma igreja tem líderes de departamentos. Eu estou aqui falando para líderes. Existem coisas que os nossos líderes conseguem ver e que nós ainda não estamos vendo. E é por isso que tanto o líder como o liderado, né, sejam eles pastores ou líderes de departamento, todos eles precisam de um apoio, um suporte. De uma supervisão, alguém que esteja supervisionando o caminho. O que é supervisão? É uma visão macro. Todos aqueles que estão sendo liderados, ou que estão liderando outros, eles necessariamente precisam desse suporte. Um suporte de alguém que tem uma visão mais ampla, alguém que está vendo coisas que eu ainda não estou vendo, alguém que pode me orientar que lá na frente tem um perigo. Porque ele já viu, até mesmo pode ter caído naquela situação, e está me alertando para que eu não caia lá. Amém? Então, essa questão de supervisionar, de aceitar a supervisão de alguém, é algo tão importante. E eu não tenho problemas aqui em citar coisas que são boas. E eu vinha falando aqui para o pastor Márcio no caminho, e eu disse, pastor Márcio, eu queria ter mais uns 10. Pastor Ricardo, não falei isso? Porque é alguém que, para mim, é um exemplo de submissão. Alguém que não faz nada sem antes me ligar e dizer, pastor, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Pede opinião. Alguém que se coloca abaixo de voluntariamente. E eu me sinto um homem feliz e seguro em ter alguém como ele e Thalita aqui nessa obra. Eu já falei isso para a igreja aqui, vocês cuidem bem dele, senão levam ele de volta. Então, queridos, o que é uma supervisão? Uma supervisão, no meu caso, é como alguém, né, que está aqui
pastoreando outros pastores, ou cuidando de outros pastores, que no caso de Ricardo e Thalita, mas no caso deles, é supervisionando departamentos, e no caso dos líderes de departamentos, é supervisionando aqueles que trabalham na sua equipe, e isso faz com que toda a estrutura espiritual da igreja funcione de forma organizada. Eu não sei se você percebeu, você que chegou aqui na igreja, é novo aqui no Verbo da Vida, você percebeu que as coisas aqui funcionam de forma organizada. Esta é a nossa visão, uma visão de excelência. E eu digo algo para você, a unção ela traz a excelência, a unção traz organização. Se não tem organização e não tem excelência, é porque falta unção. Eu estou sendo bem... Aonde não há organização, aonde não há excelência, é porque está faltando vida de consagração, está faltando unção operar, porque a unção ela anda lado a lado com a excelência e com a organização. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Sabe por que é importante esse trabalho de supervisão? Porque existem situações que nós não podemos abrir com quem está abaixo de nós. Eu vinha conversando com o pastor Márcio na estrada, ele abrindo o coração acerca de algumas coisas, e eu sei que ele não falaria isso com ninguém, a não ser comigo. Porque eu sou o líder imediato dele. E eu sei que tem coisas que o pastor Ricardo não abriria com vocês, abriria só comigo. Assim vale para todos aqueles que estão liderando departamentos. Você tem que cuidar com quem você abre as coisas da sua vida. Se tiver que fazer isso, faça com alguém que está acima, que já tem uns passos além do que aqueles que você já deu, e não com alguém que está aprendendo com você. Isso é um princípio de liderança, e que vai nos resguardar. Amém, queridos? Então, olha só, nós temos que nos cuidar com um espírito, eu chamo isso de espírito, na verdade, é quase um espírito maligno, não é? Espírito de independência, quem já ouviu falar sobre isso? Não é? Espírito de independência, ele nos faz tomar decisões precipitadas e sem nos aconselhar com ninguém. E muita independência, muita liberdade para cometer erros. E no contexto da igreja, nós não podemos permitir que esse espírito de independência tome conta do nosso coração, tomando decisões sozinhos, sem nos aconselhar com ninguém, sem nos pedirmos orientação para alguém que já deu alguns passos além do que nós. Espírito de independência no meio da igreja não funciona. Ele causa dano. Sabe, queridos, eu não sei se você já ouviu falar de igrejas que se dividiram, que racharam, que deu problemas. Eu garanto uma coisa para você. Só dividiu porque o espírito de independência, ele tocou algumas pessoas que começaram a agir por conta própria, fazer coisas sozinhas, sem se aconselhar, e se acharam melhores do que outras. E então, o espírito maligno entrou no coração deles e racha aconteceu, divisão aconteceu. E Deus não divide, Deus soma. Amém? Aleluia. Então, nós precisamos estar conectados com as pessoas que nos levantaram, que investiram em nós. É necessário que nós nos mantenhamos constantemente conectados com pessoas que investiram na nossa vida, que nos levantaram para algum departamento da igreja, para alguma posição, para algum nível de responsabilidade. Por que é necessário? Porque a visão está com quem está acima de nós. É aquela pessoa que tem a visão da responsabilidade que nos foi confiada. E é importante que nós estejamos conectados com essa pessoa. Sabe, queridos, o fato de você ter sido levantado por alguém, para servir em alguma frente de trabalho da igreja, em algum departamento da igreja, não significa que você está pronto. Muitas vezes nós temos esse pensamento, não, agora eu fui chamado para liderar o louvor. Eu não sei nem quem é, graças a Deus, né? Fui chamado para estar à frente de não sei do que lá. Não é um departamento da igreja. Isso não significa que uma pessoa que foi chamada para estar servindo à frente de um departamento, não significa que ela está pronta. Significa que o nível de cobrança, de responsabilidade sobre a vida dela aumentou, e que o treinamento ele vai ser intensificado, e que cobranças maiores virão. É só isso. Quanto maior a responsabilidade, maior a cobrança. Porque quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. É isso que a palavra diz. Então nós temos que nos cuidar, porque muitas vezes a soberba e o orgulho tentam roubar o nosso coração, minar o nosso coração. E a Bíblia diz que de todas as coisas que se deve guardar, guardai o vosso coração, porque é dele que procedem as saídas de vida.
O orgulho precede a ruína, a altivez a queda. E não são poucos os líderes, sejam eles de departamentos, líderes de igreja, que caminharam para a derrocada porque cederam ao orgulho, à vaidade. Espírito de independência tocou eles. Não se aconselham mais, não pedem mais nenhum tipo de orientação. Tomam decisões sozinhos e quebram a cara sozinhos. Está grosso o caldo, mas você tenha dentes para comer. Sabe, queridos, eu sei que você pode ser um ministro muito ungido. Sabe aqueles ministros ungidos que, quando canta, ou quando prega, parece que o céu desce, ou a terra sobe, não sei, né? Dá aquela conexão. A unção de um ministro operando em determinado momento, parece que o céu e a terra se unem, e dá aquele ambiente de glória, por causa da unção disponível. Mas eu quero lembrar você que a unção, ela não substitui treinamento. Você pode ser um ministro muito ungido, aonde você está cantando, os céus estão se movendo, tem anjos subindo, descendo, sentados nos cantos da igreja. Mas vou dizer uma coisa, que unção não sustenta ministro, não sustenta ministério. A unção precisa de treinamento. Porque um ministro ungido, sem treinamento e sem submissão, ele se torna um perigo. Sabe, queridos, todos nós precisamos manter um coração ensinável. Alguém que não tem um coração ensinável, ele se bloqueou para o crescimento que Deus tem para a sua vida. Deus não pode fazer absolutamente nada na vida de alguém que bloqueou o seu coração, que diz, não, eu já sei o suficiente, eu não preciso mais aprender com ninguém, ou pelo menos diz o seguinte, não, o que ele quer me ensinar eu já sei. Esse tipo de comportamento bloqueia o agir de Deus. Sabe, queridos, nós só poderemos ser treinados por Deus, através de homens de Deus, se mantivermos o nosso coração ensinável. E isso deve acontecer até a volta de Jesus. Em todo tempo, ninguém é tão sábio que não possa aprender com alguém. Amém, queridos? Sempre precisamos estar disponíveis a aprender com alguém que caminhou um pouco além do que aquilo que nós caminhamos. E uma coisa é certa, existe uma honra que está reservada para aqueles que se deixam ser treinados enquanto servem. Sabe, queridos? Nós precisamos nos deixar ser treinados enquanto servimos. Estamos num seminário falando de serviço. Mas não é porque estamos servindo que estamos sendo treinados. É possível eu estar servindo sem necessariamente me deixar ser treinado. É quando eu faço as coisas no automático. É quando eu faço as coisas sem considerar a opinião de alguém que está sobre a minha vida e que quer ver meu crescimento e que quer me instruir em coisas que vão além do que aquilo que eu já estou fazendo. Ou seja, eu estou fazendo, eu estou servindo, mas não necessariamente estou me deixando ser treinado. Mas existe uma honra para aqueles que se deixam ser treinados enquanto servem. Amém? Eu vou provar isso para você. Abra sua Bíblia em João capítulo 12. E vamos ver o que Jesus falou a esse respeito. João capítulo 12, versículo 26. Diz o seguinte, Jesus falando acerca dessa honra que está disponível, reservada para aqueles que se deixam ser treinados enquanto servem. Jesus diz o seguinte, João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me quiser servir, quantos querem servir a Jesus aqui? Amém. Olha o que ele diz aqui. Se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. O que Jesus está dizendo? Se alguém quiser me servir, ele vai me seguir e aonde eu estiver, ele vai estar comigo. Amém. O que Jesus está dizendo aqui, cabe também àqueles que querem servir dentro da igreja. Não tem como você servir a igreja, que é o corpo de Cristo, sem estar conectado com essa liderança. Não existe como.
Você só vai poder servir com excelência, servir de forma agradável a Deus, se você se manter conectado com o homem que Deus levantou para conduzir aquele rebanho. E o texto continua e diz o seguinte, olha que interessante. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Sabe, queridos, existe uma honra disponível para estes que estão conectados, que estão juntos, porque Jesus disse que se aquele que quiser me servir, me siga, e aonde eu estiver, aquele que quer servir vai estar comigo, e o meu Pai vai honrá-lo. É interessante que Jesus não disse, eu vou honrá-lo. Aí tem muitos que querem servir se o pastor honra o fulano. Não, se o pastor me honrar, me reconhecer na igreja, me levantar aqui diante de todos, me der uma oportunidade, então eu vou servir. Mas Jesus não disse isso. Ele disse, eu vou honrá-lo. Jesus disse, o meu Pai vai honrá-lo. A sua honra, se ela vier de homens, pode ser que um dia você se frustre com os mesmos homens que te honraram. Mas se a sua honra vier de Deus, ei, fique tranquilo. É uma honra que ninguém tira de você. Aleluia. Sabe, queridos, Deus ele está observando até quando nós estamos dispostos a servir fielmente a visão dada à nossa liderança. Eu sirvo ao Senhor enquanto sirvo a uma visão. Eu sou pastor de uma igreja Verbo da Vida. Frederico faz parte de um grupo de 3 congregações. Uma está lá com o pastor Juliano, outra está aqui em Frederico, outra está em Bento. A boa notícia, Garibaldi já chegou a palavra. Amém? Por esses dias tem um casal de pastores indo para lá. Já temos um ponto de pregação lá. Um grupo familiar. Daqui uns dias, Verbo da Vida Garibaldi já é uma realidade. Já está no coração de Deus. Amém? Mas eu sirvo uma visão que foi dada a pastor Bud, que hoje está sobre a vida do apóstolo Guto, que é repartida comigo e que eu reparto com o pastor Ricardo, e com o Juliano, e com o pastor Rafa, e agora com o pastor Éder, lá de Garibaldi. Então a visão ela tem que ser compartilhada. Agora, Deus ele está observando até quando nós estamos dispostos a servir com fidelidade a uma visão que Deus confiou à nossa liderança. Sabe, queridos, existe uma visão local, está sobre a vida do pastor Ricardo. Porém, ele serve uma visão macro que está sobre a minha vida. E eu sirvo uma visão mais macro ainda que está sobre a vida do bispo Guto. Amém. E nós todos conectados podemos fazer as coisas com segurança. Amém? Agora, veja bem. Se Deus ele está observando até quando estamos dispostos a servir com fidelidade a visão que foi confiada à nossa liderança, então é preciso entender que é possível servir com uma fidelidade parcial. Como assim? É possível servir com uma fidelidade parcial? É claro. Se Deus está observando até quando estamos dispostos a servir com fidelidade, é porque pode existir uma fidelidade que não é plena e que é parcial. E, na verdade, uma fidelidade parcial nada mais é do que infidelidade. Porque 99% de verdade é 100% de mentira. 99% de fidelidade é 100% de infidelidade. Ou você é fiel, ou você não é fiel. Olha só. Deixa-me explicar isso para você. Saul, ele foi parcialmente fiel a uma instrução que foi dada por Deus através do profeta Samuel. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 15. Eu não vou ler para você esse texto, ele é um pouco extenso. Mas só para você entender o que é uma fidelidade parcial. Ali, o rei Saul foi orientado pelo profeta Samuel. Deus deu uma instrução a Samuel, que era o profeta, era o homem que era a boca de Deus no contexto da época, para que o profeta Samuel falasse a Saul, que era o rei, para que ele cumprisse algumas instruções. E o Senhor disse, destrói tudo. Destrói Amaleque, os amalequitas, o gado, tudo. Pode acabar com tudo. Era um povo rebelde.
A instrução do Senhor era acabar com um povo que se levantou contra o povo de Deus. Esta era a instrução. Agora, o que aconteceu? Saul foi para a batalha, e a Bíblia diz que ele separou o melhor gado. Ele separou o ouro, e ele pegou o rei Amaleque, e não acabou com a vida dele, mas levou como um troféu vivo da sua vitória. Ou seja, ele queria uma honra, porque a figura de Amaleque preso representava um troféu. Ei, o nosso rei venceu, está aí a prova, o rei está preso aqui. Mas a ordem que Deus deu é: destrói tudo, não deixe nada, acabe com tudo. Mas ele separou o melhor do gado. E quando o profeta Samuel chegou, ele disse: não, eu separei o melhor do gado para sacrificar. E sabe qual foi a instrução do Senhor? Melhor é obedecer do que sacrificar. E ele começou a arrumar desculpas. Não foi o povo que separou o melhor do ouro, o melhor das coisas preciosas que estavam de posse dos nossos inimigos. Ele começou a arrumar desculpas, colocando a culpa no povo e colocando a responsabilidade de guardar o melhor gado como sacrifício para o Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus o reprovou como rei. O que isso significa? Que ele destruiu todas as demais coisas. Tudo que era vil e desprezível foi destruído. Mas aquilo que tinha algum valor, ele não destruiu. Mas a instrução do Senhor é: destrói tudo. O que isso significa? Ele foi fiel ou foi infiel? Ele foi parcialmente fiel, o que para Deus é 100% infiel. Ou seja, Deus o reprovou por causa desse tipo de comportamento. E por isso Deus levantou um outro rei, Davi, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Ou seja, porque alguém teve um comportamento parcialmente fiel, se tornou reprovável a Deus, fazendo parcialmente aquilo que Deus havia instruído por meio do profeta. Agora é interessante que a instrução não veio direto da boca de Deus para Saul, veio através da boca do profeta. O profeta de Deus hoje na igreja nada mais é do que o pastor da igreja. E muitos têm resistência em receber. Não, ele é homem igual eu. É sim, é homem igualzinho a você. Come, toma banho, faz pum, namora com a esposa. Está falando isso na igreja. É melhor você ouvir na igreja do que ir para a internet e ver o que não presta. Tá? Agora, é inegável que é uma autoridade constituída por Deus. E que ele é o profeta de Deus para comunicar as verdades de Deus. E muitas vezes a nossa mente religiosa começa a dizer: não, peraí, ele é homem igual eu. Mas você está falando a palavra de Deus. É necessário que nós obedeçamos a palavra de Deus. Agora, como que você vai saber se o que ele está falando de fato é a palavra de Deus? Se você ler, você vai descobrir. Amém? Você precisa julgar tudo que você ouve através da palavra de Deus. Então, enquanto nós não formos 100% fiéis à visão dada à nossa liderança, você pode ter certeza de uma coisa: nós ainda não estamos aprovados. Na verdade, estamos sendo reprovados por Deus. E 2 Timóteo 2,15 diz o seguinte, que nós devemos nos apresentar a Deus aprovados. Somos nós que nos apresentamos aprovados a Deus. Mas como eu posso me apresentar a Deus aprovado? Depois que eu passei por todas as provas, sem cometer nenhum tipo de erro. Amém? O problema é que muitos querem desfrutar de posições. Sabe, queridos, quem aqui algum dia já viu discussão, contenda e briga dentro da igreja por causa de cargo? Eu já vi. Pessoas discutindo, brigando por causa de cargo na igreja. Mas eu nunca vi ninguém brigando por causa de serviço. É porque não entenderam que ministério não é cargo, ministério é serviço. Ministério é serviço. Se alguém na minha igreja, ou na igreja que eu pastoreio, tiver disposta a adquirir um cargo, eu mando lá na agência da Ford, compre um lá.
Para quem não sabe, é um cargo, é um caminhão da Ford. Porque na igreja tem serviço. Que ministério é serviço. Amém, queridos? Agora, veja bem. Um liderado, ele precisa constantemente fazer perguntas para o seu líder. Ele precisa fazer. Para se certificar se ele continua na visão que Deus deu à sua liderança. É importante você perguntar. E é por isso que eu quero honrar a vida do pastor de vocês diante de todos. É alguém que faz as coisas me perguntando sempre. Eu não estou aqui para rasgar cedo de ninguém. Se eu tivesse que dar correada nele, eu dava. Mas eu não posso, porque eu não acho argumento para isso. Mas é alguém que está constante. Sabe, eu compartilhava isso com o pastor Márcio na vinda. Semana passada, ou essa semana, acho no começo dessa semana, o pastor Ricardo me ligou e disse: pastor Silvio, eu escuto todas as ministrações porque eu quero saber se eu permaneço dentro da visão. Ele me falou isso. Eu escuto todas as ministrações lá de Caxias, para saber se eu permaneço fielmente conectado à visão que Deus deu e que nós estamos debaixo. É isso que todo líder de departamento tem que saber. Ele tem que perguntar para o seu líder: o que eu estou fazendo está compatível com a visão que Deus te deu? A ideia que eu tenho dentro deste departamento está alinhada com a visão que Deus te deu? Isso traz segurança para nós, queridos. Eu não sei se você sabe, mas o prefixo de, ele significa dois. Né? E está falhando? É isso? Aleluia! Esse é mais ungido, Jeová. Olha só, o prefixo de, ele significa dois. Entenda. Então, quando nós juntamos a palavra de mais visão, o que nós temos? Divisão. A palavra divisão, que significa duas visões. E é por isso que muitas vezes nós ouvimos: a igreja tal dividiu, o ministério tal dividiu, porque foi unida a palavra de, dois, mais visão, e deu a palavra divisão. E quando há divisão, significa que duas visões estão dentro da mesma igreja. E duas visões dentro da mesma igreja não funciona. Vai dar problema mais cedo ou mais tarde. Olha só, quando existe mais de uma visão dentro da mesma instituição, sabe o que significa? Significa que alguém ali não está se submetendo. É sinônimo de que alguém, dentro daquele contexto, não está se submetendo e adquiriu a sua própria visão, em contrário à visão da sua liderança, e então, divisão, duas visões, e o caminho que isso vai dar se chama rebelião. Aonde há esse espírito de divisão, o caminho que isso vai dar se chama rebelião. Sabe, queridos, entenda o que eu vou dizer aqui. Existe um gerador de conflitos que nós precisamos entender para poder evitar. Eu só posso evitar aquilo que eu conheço. É ou não é verdade? Quando você é alertado de alguma coisa, você evita aquilo. Então, existe um gerador de conflitos dentro do contexto da igreja que nós precisamos entender de forma correta para poder evitá-lo, né? Que gerador de conflitos é esse que eu preciso entender para evitar isso? É que existem coisas que Deus vai mostrar apenas para o pastor da igreja e não para seus liderados. Não tem como não. Existem coisas que serão mostradas apenas para o pastor e não para os seus liderados e nem para os demais da igreja. E a falta desse entendimento gera conflito, gera divisão na igreja. Isso não significa que Deus fala apenas com o pastor da igreja. Aí está o equilíbrio. Porque existem alguns... Não! Se Deus fala com ele, Deus fala comigo. Claro, você é filho de Deus como seu pastor. Ele fala com ele e ele fala com você. Mas não necessariamente ele vai falar com você tudo que ele fala com ele. Você está entendendo? Porque existe um nível de responsabilidade sobre a vida dele que não está sobre você. E muitas vezes nós somos levados a ter esse tipo de pensamento. Não, eu também sou filho de Deus. Se Deus fala com ele, por que não falaria comigo? Pelo simples fato que você não está na mesma posição que ele. Tem coisas que Deus vai falar apenas com o líder, apenas com o pastor. E sobre ele está a responsabilidade de passar a visão ao povo. Porque Deus vai falar algumas coisas
especificamente com o pastor local, porque sobre ele está a responsabilidade de comunicar a visão, compartilhar a visão. Sabe, querido, se Deus quisesse que todos os cristãos tivessem todas as informações vindas diretamente de Deus, Ele não teria estabelecido autoridade na igreja. Pensa comigo. Se Deus quisesse compartilhar com todos os cristãos, todas as informações vindas diretamente dEle, que necessidade teria de ter autoridade na igreja? Que necessidade teria de ter um pastor local conduzindo, governando e dirigindo a igreja? Seria desnecessário. Porque todas as informações, Deus fala direto com você. Então, para que um pastor? Rapaz, vai embora. Então, se Deus estabeleceu líderes, é porque Deus vai compartilhar a sua visão macro com o seu líder estabelecido, e sobre ele está a responsabilidade de compartilhar a visão com os demais. Agora, veja bem, existe de fato uma visão local que foi confiada à liderança local, e qualquer coisa diferente do que a visão local, sabe, qualquer tipo de atitude que seja diferente com a visão local, eu garanto para você, não haverá aprovação da parte de Deus. Tudo aquilo que vem como aprovação de Deus tem que estar em compatibilidade com a visão dada à liderança daquela igreja. Então ali existe sim a aprovação da parte de Deus. Agora entenda algo, servir a uma visão dada à nossa liderança é exatamente como plantar semente. Alguém aqui já plantou semente alguma vez? Em algum momento, você deve ter plantado a semente, nem que seja um caroço de abacate. Em algum momento, semente de pimenta, é isso? Rapaz, nordestina, feijão, sei lá. Alguma semente. Alguém já falou, nem que fosse na escola, do algodão, um grão de feijão. Mas quando nós lançamos a semente, nós não lançamos aquela semente na expectativa de que aquela semente venha simplesmente a deixar de existir. É ou não é verdade? Nosso desejo é que aquela semente possa gerar mais sementes. E que nós possamos usufruir do fruto daquela semente lançada. Não é isso? Então, servir a uma liderança ou uma visão dada a uma liderança é exatamente como plantar sementes. Parece que na hora nós não temos resultado algum. Parece que na hora nada aconteceu. Mas é exatamente quando você coloca uma semente embaixo da terra. Na hora nada aconteceu. Mas enquanto você aguarda os céus darem a chuva e o tempo passar para que ela germine, algo está acontecendo lá embaixo. Você não está vendo, mas algo está passando por um processo de transformação num ambiente que você não está vendo. E aí está, é o grande perigo de muitos, não tem paciência para esperar o tempo determinado. Planta a semente e depois vai cavar. Já deu raiz? E está danificando o processo. E nós precisamos lançar a semente, servindo a visão dada à nossa liderança, entendendo que existe um tempo a ser aguardado para que nós possamos usufruir dos benefícios daquela semente que nós lançamos. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Sabe, queridos, falava com uma pessoa, isso já faz um tempo. Não vou dizer onde nem quando para você não associar, mas garanto que não é aqui. Estava com um casal de liderados dentro do carro, indo para determinado local. E ela disse o seguinte, a esposa do cabra lá que estava comigo, assim, pastor, estou passando um moído com a fulana. Rapaz, a bichinha é difícil de lidar demais. Eu não consigo dar conta. Parece que está sempre contra mim. Eu disse, é mesmo? Será que isso não é colheita? Eu fui na tora. E aí, ela encheu o olho de lágrimas. Pastor, é verdade. Eu plantei exatamente isso. Eu disse, não adianta fugir, você vai ter que lidar com isso. E se você for uma pessoa madura, você vai levantar essa pessoa. Você vai tratá-la com amor, com carinho, e você vai tirá-la dessa condição
para que você pare de colher a semente ruim. Amém? Então, Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz exatamente isso. Tudo o que o homem semear, isso também colherá ou ceifará. Alguns acham que aqui só se refere a dinheiro. Fala esse versículo na hora de recolher dízimos e ofertas. Está errado? Não está certo. Tudo, inclusive dinheiro. É por isso que tem gente que não está colhendo nada, porque não está plantando nada. É tudo o que o homem semear, ele vai colher. Seja dinheiro. Ah, mas eu não estou semeando nada e estou colhendo. Cuidado. Porque nem sempre a colheita que nós estamos tendo sem lançar a semente, ela procede de Deus. Ela vai trazer algum dano na nossa vida em algum momento. Você está comigo? Rapaz, podia ter dado outro tema, mas já que é esse, eu vou aproveitar. Mas tudo que o homem semear, ele vai colher. Se ele semeia fidelidade, ele vai colher dentro do seu âmbito ministerial da igreja, pessoas associadas que são fiéis. Não tem como. Pessoas que são honestas, que cumprem horários, elas vão colher pessoas comprometidas que andam da mesma forma. Amém? Eu vou citar o exemplo de Márcio aqui. Para quem não sabe, ele foi diretor do Remo, em Lagoa Santa. Mas eu me lembro que Márcio, ele chegou para servir lá na igreja e na escola. E eu me lembro de uma vez que eu fui ensinar fora. Ele nem vai lembrar desse fato. Eu fui ensinar fora, acho que lá em Sinop, se não me engano. Aí voltei no meio da tarde. Cheguei lá numa quinta-feira, não tinha ninguém na igreja. E estava o Márcio com um rolo pintando parede. Não sei se ele vai lembrar desse fato, mas aquilo lá marcou a minha vida. Não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém para reconhecer, não tinha ninguém para dar tapinha nas costas, mas tinha um Deus olhando, e os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. Ele não estava servindo o pastor Silvio, ele nem sabia que eu tinha voltado. Eu que cheguei lá no meio da tarde. O tempo passou, ele graduou no Rema, foi chamado para a equipe, começou a ser reconhecido pelos demais, assumiu a diretoria de uma escola, e quando estava tudo pronto, abriu mão de tudo para vir para Caxias, sem nenhum tipo de oferta. Para pintar de novo. Mas automaticamente Deus já está levantando. Já está levantando. É natural. Sabe por quê? Porque nós não temos por que temer as nossas colheitas se sabemos o tipo de semente que estamos lançando. Em todas as áreas. Amém, querido? Então, se tudo que o homem semear é isso que ele vai colher, então, antes de reinar, porque o nome do seminário é o quê? Servir é? Reinar. Antes de reinar, é necessário semear serviço. Eu não posso reinar sem antes lançar sementes de serviço, sementes de submissão e sementes de honra. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte, que tudo o que fizermos para os outros, certamente receberemos do Senhor. Gente, olha que texto maravilhoso é esse. Tudo que você faz para os outros, tudo que você faz para pessoas, tudo que você faz para as pessoas que estão na sua área de convívio, sejam elas líderes ou liderados, ou pessoas que estão no seu meio, tudo que você faz para as pessoas, a sua colheita não vem delas. A sua colheita vem de Deus. É o que está escrito aqui. Tudo o que fizermos para os outros, certamente receberemos do Senhor. Efésios diz isso, capítulo 6, versículo 8. Sabe qual é o problema de muitos? É que eles esperam troca de favores no meio da igreja. Eu vou fazer isso porque vai que ele vê que eu estou fazendo e me reconhece. Espera receber do homem. Mas vamos olhar para a palavra, que diz que quando nós servimos a Deus, servindo ao homem, o pagamento vem de Deus. Amém? Aleluia. A recompensa vem do Senhor. Agora, nunca esqueça que fidelidade e honra, elas andam juntas. Nós estamos falando sobre fidelidade no serviço aqui. Esse é a tônica de tudo que foi falado aqui. Mas fidelidade e honra, elas andam lado a lado. Ou seja, não existe fidelidade sem honra. E não existe honra sem fidelidade. Eu não estou falando de uma honra maquiada. Sabe, queridos, aquelas mulheres assim, né, que enchem a cara de maquiagem, né? Aí chega em casa, depois do evento, vai para o banheiro, pega aqueles papel
molhado, como é que é o nome? Lenço umedecido, sei lá. Os trem que usa para tirar maquiagem, né? E, rapaz, fica tudo no coisa lá, né? Maquiou. Disfarçou. A maquiagem para disfarçar a ruga. É ou não é? Não, gente, vamos falar sério. É ou não é? Para que se usa maquiagem? Para disfarçar a feiura. Ou para melhorar a boniteza. Ficou melhor, né? Ô, rapaz. Ô, rapaz, fui consertar, acho que estraguei mais ainda. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que existe um tipo de honra que é uma honra maquiada. O que é essa honra maquiada? É mais ou menos esse exemplo que eu dei, né? Pinta tudo, disfarça as rugas, os pés de galinha, os pés de pato, sei lá. Maquiou, camuflou, disfarçou. E existe um tipo de honra que é uma honra maquiada. Que honra é essa que é maquiada? É aquele tipo de honra que é expressa apenas com palavras. Mas a honra que vem do coração não é assim. A honra genuína, ela não é expressa apenas com palavras, é um comportamento, é uma atitude, é uma vida de honra àqueles que estão acima de nós. Não é uma coisa maquiada em um momento quando está na frente. Sabe, queridos, olha só, lá em Romanos 12:10, diz o seguinte, diz que a honra atrai o favor de Deus. Sabe, queridos, Deus, sabe o que é favor? Favor é a intervenção de Deus em áreas da sua vida. Nós encontramos o favor de Deus, às vezes, num negócio, numa oportunidade de emprego, num contexto ministerial. Em qualquer área da nossa vida, nós podemos encontrar o favor de Deus. Qualquer área. Mas existem algumas pessoas que elas não conseguem encontrar o favor de Deus. E eu vou explicar por que não conseguem. Parece que tentam, nadam e morrem na praia. É porque o favor de Deus opera num caminho. No caminho da honra e da fidelidade. E muitas vezes nós estamos andando por aqui. Pelo caminho da honra maquiada. Da fidelidade parcial. E nesse caminho, o favor de Deus não nos alcança. Mas quando nós voltamos para o caminho da fidelidade e da honra, é nesse caminho que o favor de Deus nos alcança. E tudo aquilo que nós fazemos, podemos contar com o favor de Deus. Você desenvolve um empreendimento, rapaz, aquilo dá certo, funciona. Você encontra o favor de Deus e dos homens. E então você diz, ei, só pode ser Deus nesse negócio. Não é verdade? Mas por quê? Porque ali houve uma honra e uma fidelidade envolvida. Você permaneceu nesse caminho. Agora, o oposto disso é desonra. Ou seja, quem anda em desonra vai acabar em rebelião. E a Bíblia diz que rebelião é como pecado de feitiçaria. Sabe, queridos, na frente da minha casa tem um terreiro de Umbanda. Pense num negócio terrível. 15 dias, sexta-feira, está lá. Tuc, 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 tuc. E eu volto do culto cheio do espírito. Tuc, tuc, e calabaço. Agora, eu olho para aquele povo, eles acham que estão fazendo certo, mas estão fazendo errado. Eles não estão lá. A maioria está no engano. A maioria acha que está certo, mas está no engano. Agora, veja bem, quem é que se disporia a ir botar uma galinha preta com vela na esquina? Jamais você faria isso. Amarrado, não está amarrado, não solta, rapaz. Solta esse... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, jamais um crente faria algum tipo de feitiçaria. É ou não é verdade? Jamais, porque não faz parte do nosso contexto. Não, é incompatível com a nossa realidade. Mas eu vou dizer para você que tem muito crente fazendo feitiçaria dentro da igreja. Porque a Bíblia diz que rebelião é como pecado de feitiçaria. É uma feitiçaria disfarçada. Não tem galinha preta, nem vela, mas tem rebelião. E aonde tem rebelião, tem feitiçaria. Porque rebelião e feitiçaria é a mesma coisa. A Bíblia diz isso. Então, a mesma coisa que o macumbeiro faz na esquina, tem crente fazendo dentro da igreja.
Porque está cedendo a esse espírito de independência que leva à divisão e que te empurra para a rebelião. Agora veja bem. Quem são essas pessoas que se rebelam? Normalmente, pessoas que se rebelam são pessoas que não oram ou que oram muito pouco. Eu posso afirmar isso para você. Pessoas que cedem ao espírito de rebelião são pessoas que não oram ou que oram muito pouco. Por que eu posso afirmar essas coisas? Porque se elas orassem, certamente seu coração iria se sensibilizar com a sua liderança. Ou seja, iria se sensibilizar e se alinhar com o coração do seu líder, entendendo que ele tem falha. Ontem recebi uma ligação de um irmão da igreja. De manhã ele me ligou, disse: pastor, eu estou te ligando aqui para te contar isso, mas eu quero dizer para você, eu quero te dar os parabéns. Eu, rapaz, não estou de aniversário, não. Eu disse: não, é porque assim, eu fico muito feliz quando eu vejo você muitas vezes expondo suas falhas, claro que não todas, né? Mostrando que você é humano como nós. Mostrando que muitas vezes você carece das nossas orações e intercessões para que você permaneça de pé. Amém? O que eu estou querendo dizer com isso? É alguém que se sensibilizou com as minhas falhas e entendeu que ele tem um papel fundamental. Orar por aqueles que nos presidem, cuidar. Você está intercedendo, estar ali guardando as costas de quem te lidera. Alguém que ora é alguém que se sensibiliza e alinha o seu coração com o coração da sua liderança. É por isso que eu afirmo que pessoas que se rebelam são pessoas que não oram ou que, no mínimo, oram muito pouco a ponto de terem uma mente cauterizada. Perderam a sensibilidade, não ouvem mais a voz do Espírito e ainda têm a ousadia de dizer: os céus estão de bronze. De onde é que você viu isso? Você não é filho de Deus? Você não cantou aqui que é filho de Deus? Jesus, na frente do túmulo de Lázaro, diz: Pai, eu bem sei que tu sempre me ouves. Jesus era filho. E você é o quê? Parente? Você é filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Se o pai sempre ouvia o filho que era Jesus, ele sempre ouve o filho que é você. Então não tem céu de bronze, tem gente que ora pouco e está insensível e não está ouvindo o que Deus quer falar e acaba cedendo a esse espírito maligno. Nós somos uma igreja que ora, queridos. Eu quero incentivar você a crescer nisso, a crescer em oração, a crescer em sensibilidade espiritual. Amém? Aleluia. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, pastor. Está terminando já? Já, né? Amém. Então vamos terminar. Amém. Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui, tá? Posso ter mais 5 minutinhos? 5 minutinhos. Quem me dá 5? Eu não vou fazer que nem os outros que 5, mais 5, mais 5, mais 5. Não. Eu vou só finalizar aqui. Tá bom? Sabe, queridos, nós temos que cuidar para não andar em malícia com esse tipo de honra maquiada. Lembra de Ananias e Safira? Eles tiveram esse tipo de comportamento. Uma honra maquiada. Dissimularam. Eles não precisavam ter feito aquilo. As consequências não foram boas sobre a vida deles. Amém? Eu sei que talvez você pode estar achando o caldo meio grosso aqui. Mas eu digo para você que é necessário. Nós não podemos falar sobre serviço na igreja. Sobre reinar servindo na igreja. Sem falar de coisas sérias como essa. E a Bíblia diz que alimento sólido é para pessoas maduras. Então eu espero que você seja essa pessoa madura que está recebendo isso. Amém, queridos? Nós não iremos, conseguir andar de forma agradável a Deus se não andarmos de forma correta diante de Deus. Nós precisamos parar, largar a prática de coisas erradas. Lá em Hebreus diz que nós devemos nos despir, nos desembaraçar, para que possamos correr a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira que foi proposta para você, mas você não vai poder correr a carreira que Deus lhe propôs, carregando pesos de atitudes erradas, de motivações erradas, de sentimentos errados. E é importante que você aí se desvista dessas coisas. Amém, queridos?
Vamos andar com um coração acertado diante de Deus. Sabe, queridos, normalmente pessoas insubmissas, elas têm um conceito elevado de si mesmo. Pessoas que não aceitam mais correção, não aceitam mais serem ensinadas. E lá em Romanos 12:3 diz que nós não devemos ter um conceito elevado de nós mesmos. A palavra nos orienta a isso. Achismo gospel, eu sei. Eu tive pessoas lideradas minhas que tinham esse tipo de comportamento. Nem no ministério estão mais. Cada vez que eu ia instruí-las, elas diziam, não, eu sei. Mas não adianta saber sem praticar. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Então esteja sempre pronto a fazer tudo aquilo que te foi pedido. E eu sei que Deus vai te recompensar. Deus ele vai trazer o galardão sobre a sua vida, né? Se mantenha conectado com o coração da sua liderança, com um coração cheio de gratidão, disponível a servir a sua liderança. E lembre-se sempre, queridos, que submissão, que obediência e humildade, elas aumentam a unção de Deus sobre a nossa vida. Todos nós queremos subir de nível de unção. Mas a unção, ela depende de um coração submisso, de um coração obediente, de um coração humilde. E eu quero concluir esse tempo aqui falando algo para você. A Bíblia diz que existe uma promessa sobre as nossas vidas de proteção e provisão, desde que nós andemos em submissão e obediência. Quem quer a proteção de Deus aqui? E a provisão de Deus aqui? Esta promessa de Deus, de proteção e provisão, ela está diretamente ligada à submissão e à obediência. Todos nós queremos uma vida bem-sucedida, em todas as áreas, todos nós. Agora, existe uma condição para isso. Existe uma condição para que isso de fato se torne uma realidade em nossas vidas. Abra comigo a sua Bíblia em Jó, capítulo 36. Jó, capítulo 36. Versículo 11 e 12. Jó 36, verso 11 e 12. Vou esperar você abrir. Diz o seguinte: se o obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias, e se regozijarão durante todos os anos a eles reservados. Gente, olha que texto glorioso é esse. Está dizendo, se o obedecerem, está falando se nós obedecermos a Deus, se o obedecerem e o servirem a Deus, serão prósperos até o fim dos seus dias e se regozijarão ou se alegrarão durante todos os anos a eles reservados. A questão é impossível servir a Deus sem servir a homens. É impossível obedecer a Deus sem obedecer às instruções que vêm por meio dos homens de Deus. Porque não tem como dissociar a ordem de Deus ou o governo de Deus do governo que Deus estabeleceu. É impossível. Amém, queridos? Então existe de fato uma promessa de provisão e de proteção para a vida daqueles que se submetem à autoridade constituída por Deus. Amém? Então, nós não vamos ser julgados, sabe, pela nossa capacidade. Nós vamos ser julgados por Deus pela nossa disposição em servir fielmente o líder a qual Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Amém? Existe uma graça para que você possa fazer isso. Ah, eu não dou conta. Eu vou lembrar você de algo. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Pegamos esse versículo para dizer, não, usamos esse versículo para finanças, usamos esse versículo para dificuldades, usamos esse versículo para tudo, menos para submissão. Ah, eu não consigo. Consegue. Você tudo pode, porque é Ele que te fortalece. Amém? Existe uma graça sobre você. E a Bíblia diz que existe uma maior graça para os humildes. Você quer a graça de Deus em abundância na sua vida? Ande em humildade.
Paulo, no momento mais difícil da sua vida e do seu ministério, ele orou ao Senhor para que o Senhor desse livramento daquelas dificuldades, pediu socorro ao Senhor, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça, ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora, a graça, baseada em Tiago 4,6, ela é dada em uma proporção muito maior àqueles que andam em humildade, porque Deus dá uma maior graça aos humildes. Graça tem para todos, mas tem uma graça maior aos humildes. Amém? Para finalizar, abra aí a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. E eu quero terminar essa noite, a mensagem dessa noite, citando esse texto de Filipenses capítulo 2, de 3 a 9, que é um texto que fala a nosso respeito. Esse texto, o alvo desse texto não é Jesus. Ele fala de Jesus, mas o alvo desse texto somos nós. Diz o seguinte, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3. Eu vou esperar você abrir, porque é o último texto que você vai abrir, então abra aí. Você abriu? Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3, diz o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Rapaz, a prática desse versículo acabaria com os problemas dentro da igreja. Porque se nós considerarmos as outras pessoas superiores a nós, nós as trataríamos com mais respeito e honra, independente se ela está acima ou abaixo de nós. Amém? Versículo 4 diz: não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O que esse texto está dizendo? Ei, não considere só os seus desejos, as suas intenções, os seus projetos. Não faça as coisas pensando só no que você vai ter como recompensa por isso, mas olhe para os outros, olhe para as necessidades dos outros, olhe para aquilo que Deus tem para realizar na vida dos outros também. Versículo 5 diz o seguinte: tende em vós, é por isso que eu digo que esse texto, ele fala de Jesus, mas o alvo desse texto somos nós. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que se devia aferrar ou apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todos os nomes. Olha só, esse texto ele deixa claríssimo que a exaltação vem depois da humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele se humilhou e Deus o exaltou. Quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta. Porém, quando nós nos exaltamos, Deus nos humilha. Olha só para testificar. Não precisa abrir, não. Eu vou ler para você e vamos encerrar aqui. Mas 1 Pedro 5,6 diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Numa outra versão diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, no tempo certo, vos exalte. Amém. Sabe o que significa? Que existe um tempo certo para você ser levantado por Deus. Deus te conhece mais do que você se conhece. E se você for levantado antes do tempo, você pode ser tomado pelo orgulho, pela vaidade. E para servir e então poder reinar, eu tenho que servir com o coração certo. Um coração humilde, submisso. Um coração que não vai se corromper porque eu estou com o microfone na mão. Tem gente que tem esse objeto como objeto de consumo, alvo. Compra um, querido. Leva para sua casa. Põe na prateleira. Põe no pedestal. Faz qualquer coisa. Mas entenda. O que Deus quer fazer na sua vida vai muito mais além do que está em evidência aqui. Deus quer te usar como uma referência. Esta cidade precisa de homens e mulheres fiéis e comprometidos com o Senhor. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo de carência de igrejas sérias.
carência de crentes comprometidos. O que mais tem por aí é macumba gospel acontecendo, onde ministérios não exaltam mais o nome do verbo da vida que é Jesus, mas muitas vezes na porta da igreja tem a foto do fulano e do beltrano que fundou aquela igreja. O que Deus quer de você é o seu coração, a sua fidelidade, o seu compromisso, a sua honra para com Ele, o seu serviço na igreja, entendendo que você está servindo a homens, enquanto serve a Deus. Amém. Fique de pé, vamos orar. Pai, eu te dou graças nessa noite. Eu sei que a tua palavra, ela alcançou lugar em nosso coração. Nós estamos sendo tratados, moldados pelo Senhor. Como o Senhor, Pai, é um oleiro perfeito, nós estamos sendo moldados, somos como barro, amolecido nessa noite, moldados pelo Senhor, para que possamos andar num nível de excelência que agrade o Senhor, entendendo a tua vontade, não andando como nécios, mas compreendendo a vontade do Senhor. Te damos graças, Pai, porque as nossas vidas nunca mais serão as mesmas, e eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, eles vivendo um tempo diferente daqui para frente. Um tempo de comprometimento com o Senhor. Um tempo de fidelidade e constância para com o Senhor. Um tempo de firmeza e de constância para com o serviço do Senhor. Não apenas firmeza, mas constância para com o serviço do Senhor. Eu te dou graças, porque o Senhor está aqui marcando pessoas nessa noite. Existem pessoas que estão sendo marcadas pelo Senhor. Marcadas pelo Senhor. E a sua vida nunca mais será a mesma. Eu te dou graças, Pai, por esse tempo. Em nome de Jesus, amém e amém.